Os próprios organizadores do evento assumiram anos depois que conheciam a história e preferiram abafar o caso do que tomar uma atitude. E se existe uma manipulação de resultado em uma etapa, essa etapa deveria ter sido cancelada. Com o cancelamento dessa etapa, o resultado dessa etapa tirado do papel, no final do campeonato da tabela, o Massa seria campeão. Então, assim, ele se sente roubado e fraudado porque... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. E tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada. E além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só É. isso. É. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Eu, por exemplo, quando eu vi a Fórmula 1, quando o Senna morreu, eu fiquei um tempo sem ver. Mas depois eu voltei a ver, o Rubinho disputou, o Massa quase foi campeão, né? Teve até uma polêmica e tal, enfim. Não foi campeão por uma curva, por 10 segundos. E ele tá processando, né? Eu acho que ele tá... Tem sentido esse processo Tem, dele? total. Quem apanha não esquece, né? Mas será que ele ganha? Tomara. Aí vamos ter um campeão... campeão do tapetão? Porque, na verdade, assim, é um assunto até meio longo, pelo tempo que falta, mas assim... Não, é. Mas obviamente, faz sentido. Ele se sente fraudado aquela etapa. Eu tenho um relacionamento ótimo com o Nelsinho, ótimo, gosto do Nelsinho, né, da pessoa, inclusive. Está envolvido no meio da polêmica, mas assim, tirando o Nelsinho à parte, existiu, até admitido pelo próprio, então, existe uma manipulação daquele resultado em favor da equipe Renault na época, em favor do Alonso, tal, tramado ali pelos integrantes da equipe. Então existe uma fraude na equipe que leva um resultado final da etapa diferente do que deveria ser. Sim. Pô, Cacá, mas isso também acontece no futebol, em tudo, né? Por causa de volta ao jogo. Peraí. Os próprios organizadores do evento assumiram anos depois que conheciam a história e preferiram abafar o caso do que tomar uma atitude. E se existe uma manipulação de resultado em uma etapa, essa etapa deveria ter sido cancelada. Com o cancelamento dessa etapa, o resultado dessa etapa tirado do papel, no final do campeonato da tabela, o Massa seria campeão. Então, assim, ele se sente roubado e fraudado porque não interessa. Mas o que isso muda na vida dele? Que não sei o quê. As pessoas que estão de fora, falam, cara, o que se muda? Se eu roubar teu carro aqui na porta da tua garagem, daqui a 7 anos você descobrir que fui eu que roubei, e aonde está teu carro? Você não vai querer ir lá buscar o carro? Fala, opa, fui roubado, esse carro é meu. Mas já não vale a mesma coisa, não interessa, ele é meu, eu vou lá buscar, vou chamar a polícia e vou lá pegar. Então, fazendo uma analogia bem tosca, assim, ele se sentiu fraudado, dou razão a ele, sem o resultado ele seria o campeão, ele descobrir que as pessoas sabiam disso e não fizeram nada, que foi aí covardia, que ele entra. Né? Então, assim, enquanto é um erro, beleza. Pô, você sabia e você não fez nada na época? Então, peraí, eu gostaria que você fizesse. Então, eu acho que tem fundamento, sim, a história dele. E eu tenho uma história muito parecida comigo no Brasil, que me incomoda demais até hoje também. Então, assim, acabei que eu não entrei na justiça, tal, mas houve uma declaração de comissários, como se fossem juízes, como se fosse o VAR da história, admitindo que me roubaram os pontos que me custaram o campeonato. E, inclusive, troca de mensagem entre eles, combinando o que fariam comigo na próxima etapa para tentar me desclassificar ou me tirar uns pontos e dando risada dos pontos que me tiraram, que me custou um campeonato. Então, assim, obviamente o piloto que ganhou naquele ano, eu não estou falando nada contra ele não tem culpa nenhuma disso. Sim, sim. Mas eu sei claramente que me foi roubado o campeonato. Então, assim, todos os comissários da época, como se fosse todos os juízes e o VAR, foram expulsos da confederação, quer dizer, não voltaram a trabalhar, foram retirados. Mas a corrida em questão não foi anulado o resultado, ou seja, eu perdi o campeonato por um ponto e o título não é meu. E não adianta eu falar que em vez de ser pentacampeão da Stock Car, eu sou hexa. No livro é penta. Não adianta eu falar, entendeu? Então, e quem vai ouvir falar, tá chorando, tá não sei o quê. Tá... Mas, cara, é isso que eu falo, quem apanha não esquece. Lógico. Então, eu dou muita razão pro Massa, até porque eu tenho uma história parecida que eu decidi não entrar na justiça, mas deveria ter entrado, me arrependo de não ter entrado na justiça. Não tem prazo ainda, não? Já foi faz muitos anos, mas eu deveria. Me incomoda porque deveria, porque obviamente, na época saiu, quem quiser dar
Manipulação na Stock Car Cacá Bueno. Se quiser botar um Google, você vai ver lá e vai ver a história. Saiu na Folha de São Paulo na época, nos jornais e tal. Sim. Eu decidi não entrar na justiça, deveria ter entrado. Até porque eu decidi não entrar para ver se eu acalmava o fôlego contra a confederação. E, no fundo, não acalmou porra nenhuma. Serviu de nada. Serviu de nada. Deveria ter processado. E uma época que se você processasse na justiça comum, você não era no esporte, você não podia praticar no ano seguinte, a sua inscrição não era aceita, no futebol era igual. Então, assim, eu falei, cara, não vou entrar nessa seara aí, mas eu me arrependo. Devia ter processado. Devia. Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. Golcase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho pra vocês, legal.